Beleza, turma, bom dia de novo. Vamos dar sequência, então, aqui no nosso conteúdo. Hoje a gente começa um próximo assunto na disciplina, tá? A gente encerrou aquela história de amplificadores operacionais e agora a gente começa a falar de dispositivos não lineares, tá? Nessa aula de hoje aqui, eu estou interessado principalmente em tentar responder duas perguntas que eu vou usar para poder construir alguns dispositivos aqui com vocês, tá? Como eu falei lá no começo do curso, né? Essa disciplina aqui é meio que uma mistura de circuitos com uma disciplina de dispositivos, tá? Circuitos é o que a gente estava fazendo até agora. Circuitos. Vamos resolver circuitos, vamos realizar funções com circuitos elétricos. E disciplina, o que eu chamo de uma disciplina de dispositivos, tá? É porque a gente vai olhar um pouco no detalhe funcionamento de alguns dispositivos específicos, parte física deles, tá? Em particular, os diodos de junção, tá? Ou junções PN, né? Que vai ser uma implementação do que eu vou chamar de diodo um pouco mais para frente, daqui a algumas aulas. A gente vai estudar os transistores de efeito de campo do tipo MOSFET e a gente vai estudar os transistores bipolares de junção. BJT é a sigla em inglês, eu estou mais acostumado. O TBJ, né? Transistor bipolar de junção. São os três tipos de dispositivos que a gente vai estudar a física deles um pouco mais em detalhes, tá? E aí a gente vai, para todos esses caras aqui, tá? A gente vai tanto olhar a física deles, como utilizar eles em circuitos para fazer alguma coisa útil, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, diodos, eles vão servir para a gente, eles vão ser uma espécie de chave para a gente, tá? Uma espécie de válvula. Ela deixa passar corrente numa direção, mas não deixa a corrente passar em outra direção. Ela meio que impede o fluxo de corrente numa determinada direção, tá? Mas libera o fluxo numa outra. Os transistores, eles vão servir como se fosse uma torneira. Acho que a melhor analogia que eu posso pensar aqui, tá? Uma torneira. A torneira é um cano, tá? Que permite passar um fluxo, por exemplo, um fluxo de água. Tá? Tem lá uma fonte de água, né? Um lugar onde a água entra na torneira. Tem um lugar por onde a água sai. A água vai circular ali, tá? E a torneira tem um controle. Ela tem uma entrada de controle, que é a coisa que você gira, né? A manilhazinha que você gira. E aí, aquilo te permite controlar quanto de água vai passar. Não é só se vai passar ou se não vai passar. Você pode pensar em tá aberto ou tá fechado, tá? E aí pensar numa chave. Mas você pode pensar também, eu quero menos água ou eu quero mais água. Você consegue controlar o fluxo de água que está passando ali na torneira, tá? Os transistores, eles vão fazer exatamente essa mesma função. A gente vai ter uma entrada de controle lá, obviamente não vai ser alguma coisa mecânica, vai ser alguma coisa elétrica. Vai ser uma tensão ou uma corrente que a gente vai colocar ali. Ela vai fazer, às vezes, de girar alguma coisa lá na torneira e vai permitir eu controlar, tá? Se num outro lugar do meu circuito vai passar muita corrente ou vai passar pouca corrente. Tá? É isso que os transistores vão fazer. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco nos dois casos eu vou começar... aqui nessa disciplina eu vou começar assim, tá? Eu vou falar um pouco da física do dispositivo, para depois falar como é que usa ele em circuito, tá? E lembrando, nas avaliações eu vou dar muito mais ênfase no uso desses caras em circuitos, tá? Já avisando aqui. Mas, como tem os testes, tem a coisa toda, em termos das avaliações aqui da disciplina, é bom dar uma olhada, uma revisada aqui no que eu for falando da física dos circuitos. Tudo bem? Os livros que eu recomendei, todos eles têm uma abordagem razoável em relação a esses assuntos, tá? Hoje eu queria conseguir analisar com vocês, responder duas perguntas, tá? Duas perguntas. A primeira delas é: de onde vêm as cargas elétricas? De onde vêm as cargas?
Como é que eu faço para aparecer carga elétrica em algum lugar? Tá? Essa vai ser uma resposta, uma pergunta extremamente importante para a gente, porque conseguir responder ela vai permitir a gente construir os dispositivos. Os dispositivos são uma coisa física, tá? Que elas controlam duas coisas. Se tem carga em um lugar ou se não tem carga em um lugar. Ele, entre aspas, tá? Aspas gigante. Ele cria carga ou ele destrói carga em algum lugar no espaço. O dispositivo vai fazer isso. 2, segunda pergunta que a gente precisa aqui, tá? Uma vez que eu tenho cargas, uma vez que eu criei cargas em algum lugar, como que essas cargas se movimentam? Porque o dispositivo faz essa segunda função. Ele não só cria e destrói carga, controla quanto de carga aparece em algum lugar, quanto, uma vez que ele colocou carga em algum lugar, ele controla como que vai ser o movimento dessas cargas. Se elas vão se movimentar, pensa assim, rápido ou devagar, se elas vão se movimentar numa direção ou se vão se movimentar em outra direção, tá? Então, hoje eu quero discutir com vocês essas respostas para essas duas perguntas aqui do ponto de vista de uma física simplificada de materiais sólidos, tá? Tudo que a gente vai fazer aqui tem a ver com materiais sólidos. Tem uma outra física inteira de materiais gasosos, tem uma outra física inteira de materiais em plasma, né? Plasmáticos. Tem uma outra física inteira que mistura essas duas coisas. Aqui, e isso foi extremamente relevante no passado para a eletrônica do dia a dia, tá? Afinal, assim, o que a gente chama de eletrônica aqui, usando dispositivos não lineares, começou com dispositivos a vácuo, que a gente chama de válvulas, né? E isso era muito mais relevante. Só que a partir do momento que a gente encontrou formas de controlar as cargas e controlar o movimento das cargas, utilizando só materiais em estado sólido, só dentro de sólidos, tá? A gente conseguiu construir, tá? Dispositivos muito mais robustos, afinal, sólido é muito mais resistente mesmo, fisicamente, mecanicamente resistente do que uma coisa gasosa que eu tenho que fazer uma cúpulazinha de vidro e tal, não sei o que é muito mais frágil. Segunda coisa, eu consigo fazer esses dispositivos muito menores mesmo, tá? Se antes uma válvula, as primeiras, tá? Sei lá, era do tamanho de uma mão fechada assim. Hoje em dia, um transistor, cara, dentro de uma unha mindinha do seu dedinho pé, cabem bilhões de transistores. A gente consegue colocar lá dentro, tá? É assim, é uma coisa absurda. E cada transistor substitui uma válvula desse tamanho, tá? Terceira vantagem de fazer as coisas em estado sólido, a gente consegue, e isso é muito por conta da miniaturização, a gente consegue gastar muito menos energia para controlar esses processos aqui. Muito menos energia de verdade, tá? Na época ainda da Primeira, Segunda Guerra, o pessoal levava rádios pro campo, tá? E era, cara, assim, ia ser um negócio muito, muito ruim pro soldado, porque tinha um soldado que ia carregar o rádio, uma mochila, assim, com rádio, pesava mais ou menos uns 20 a 30 quilos, tá, de eletrônica lá dentro, para fazer um rádio. Tinha um outro cara que ia carregar uma bateria, e tinha um terceiro cara que era o operador desse rádio, tá? Tinha um cara só para carregar o rádio, um cara para carregar a bateria, e tinha um cara para carregar, e tinha um cara para operar aquilo, tá? Hoje em dia, cada um de vocês, cada um de nós, carrega um rádio no bolso o tempo todo e a gente basicamente não vive sem carregar um rádiozinho, que na verdade aqui dentro tem vários rádios, tá? Tem vários rádios. Na época sei lá, 60, 70 anos atrás, os caras olhariam para isso aqui e falariam, cara, isso aqui é impossível. Carregar vários rádios aqui dentro, tá? Tem um rádio para falar com a operadora da rede celular, tem um rádio para falar com Wi-Fi, tem um rádio para falar com Bluetooth, tem um rádio para fazer aqueles negócios de aproximação de cartão, né? NFC. Tem vários rádios rodando aqui dentro. Tem um rádio para falar com o GPS, tá? Com o sistema de GPS. Se for multissistema aí, tem um rádio para falar com o sistema russo lá, o GLONASS. Tem um rádio para falar com o sistema europeu de posicionamento. Tem vários rádios acontecendo aqui dentro, tá? Então, assim,
Isso daqui é quase um milagre que a gente consegue fazer, tá? E a gente vai começar a ver hoje um pouco dos princípios que vão reger essa coisa toda que a gente foi aprendendo a controlar com o tempo. Beleza, dito isso, vamos aqui pro... Opa. Minha tela tá chegando bem, né? Vamos para aquela pergunta lá, de onde vêm as cargas, né? Sim, professor. De onde vêm as cargas elétricas? Beleza. A ideia básica aqui, tá? É a gente olhar aquela... Vou retomar um pouquinho aquela ideia de modelos atômicos que vocês estudaram em algum momento do passado aí. Tá? A ideia de que a matéria é formada por algumas partes menores que a gente não enxerga normalmente no dia a dia, tá? Ela é uma ideia bastante antiga, já vem desde os gregos, tá? Mas tinha um modelo, um primeiro modelo que, assim, durante muitos séculos se acreditava que era isso, tá? Deixa eu maquiar. É uma ideia de que o átomo é uma coisinha indivisível, como se fosse uma, sei lá, na minha cabeça, a minha alegoria é uma bolinha, uma esferazinha, e ela tá lá compactada com um monte de outras esferazinhas, tá? Até que os físicos começaram, principalmente no início, durante o século XIX, que é quando se começou a estudar ali a eletricidade e os fenômenos elétricos, tá? Com mais intensidade. Os físicos começaram a encontrar vários fenômenos que esse modelo atômico ele não conseguia explicar, tá? Ou não encaixava na explicação, não encaixava uma explicação. E aí esse modelo foi evoluindo, tá? O modelo que eu vou utilizar aqui com vocês é um modelo mais ou menos intermediário, que é a ideia do modelo de Bohr, tá? Que ele é um modelo razoavelmente simples ainda, tá? Onde eu tenho, por característico, que o átomo, né? Eu vou ter a ideia de que eu tenho um núcleo atômico denso, tá? Até então aqui o modelo de Bohr não tem a ideia de que esse núcleo é divisível, tá? Que a gente tem modelos um pouco mais sofisticados hoje que partem dessa ideia de que, olha, esse núcleo aí não é indivisível, não, ele também é composto por partes, tá? Mas para mim, aqui na minha discussão, não vai me interessar mais, as partes já não me trazem aqui nenhum ganho na minha discussão, tá? Segunda coisa que vai acontecer, eu vou ter aqui, eu vou desenhar meio que assim, tá? Um modelo meio que planetário, mas é para trazer a ideia de que eu tenho órbitas, eu tenho uma noção de uma eletrosfera, e eu tenho órbitas estacionárias, onde esses elétrons eles vão ficar se movimentando ali, tá? Num primeiro momento, você pode pensar, cara, esses elétrons eles estão girando aqui, mas não é exatamente isso, tá? Convido todo mundo aí que você não fez a disciplina de materiais, a pessoa da elétrica vai ter que fazer de qualquer jeito, que é obrigatório, mas convido todo mundo a fazer a disciplina de materiais, que vocês vão ver, inclusive as equações desse negócio em muito mais detalhes, tá? Aqui eu vou simplificar um pouco a conversa. Mas a ideia é de que eu tenho determinadas regiões do espaço em torno desse núcleo atômico, onde eu vou poder, se eu for lá e medir, se eu pudesse ir lá e medir com uma pontinha de prova, se tem um elétron ali ou não tem, tá? Onde que eu encontro esses elétrons, eu vou ter determinadas regiões no espaço, onde eu tenho uma probabilidade muito grande de encontrar esses elétrons, e eu tenho determinadas regiões do espaço onde eu tenho uma probabilidade muito baixa de encontrar esse elétron, tá? E essa ideia de, olha, tem uma determinada região que tem uma probabilidade muito grande, aqui se eu medir nesse ponto aqui, probabilidade de eu encontrar um elétron é muito alta. Um outro ponto no espaço onde, se eu medir ali, se eu tentar encontrar um elétron ali, a probabilidade é baixa, tá? Me dá uma outra ideia, tá? De energia. É como se eu tivesse determinadas posições de energia, como se eu pensasse aqui, ó, pensa aqui, sei lá, tô aqui na Terra, tá? Tem um centro aqui, e eu tô uma determinada distância dessa Terra aqui, tá? E eu tô uma determinada distância desse centro aqui, tá? E essa distância me determina como se fosse uma energia potencial. Aliás, me determina uma quantidade de energia potencial, tá? Eu me movimentar num determinado campo elétrico aqui, gerado pela massa da Terra, tá? Me
Tipo, a gente compreende esse fenômeno a partir de uma noção de uma energia potencial. Aqui, na ideia no modelo dos elétrons, vai acontecer uma coisa muito parecida, tá? Os núcleos atômicos, eles vão carregar as cargas positivas. Eles vão carregar as cargas positivas. As entidades que eu estou chamando de elétrons, que estão aqui na eletrosfera, eles vão carregar as cargas negativas, tá? E determinadas posições, de determinadas distâncias entre esses caras aqui, tá? Determinadas regiões no espaço, vão ter determinadas energias, vão ter mais ou vão ter menos energia potencial, ok? E já que eu tenho algumas regiões onde eu praticamente não encontro elétrons, se cada região está ligada a uma quantidade de energia potencial, aqui no caso, tá? Tem algumas quantidades de energia que eu vou, que quando eu medir os meus elétrons ali, se eu medisse a energia dos meus elétrons, vão ter determinadas quantidades de energia que praticamente eu não vou encontrar nenhum elétron, porque eu não encontro eles numa determinada posição ligada àquela quantidade de energia. É basicamente isso, tá? E eu tenho algumas determinadas posições que eventualmente vão ter muitos elétrons, que a probabilidade de encontrar eles ali é muito grande, e estão ligados a uma outra quantidade de energia, tá? Isso vai dar ideia para a gente, vai dar uma noção para a gente, tá? De níveis energéticos. Níveis de energia, tá? Onde eu tenho determinadas regiões do espaço ligadas a determinadas quantidades de energia, e algumas dessas regiões têm um monte de elétron, e algumas dessas regiões não tem quase nenhum elétron. Então a gente vai chamar essas regiões de praticamente não tem nenhum elétron, tá? De regiões proibidas, tá? Inclusive, por isso que eu convido todo mundo a fazer materiais. Lá, vocês vão equacionar esse fenômeno, vão equacionar essa quantidade de energia e vão mostrar por que lá o professor vai te mostrar por que os elétrons não podem, tipo, assumir determinados estados energéticos, tá? Por que não pode assumir determinados estados energéticos. E Qual matéria, professor? isso vai levar a gente não encontrar o elétron numa determinada região. Diga, Thiago. Qual matéria, professor? Qual materiais? Materiais elétricos e magnéticos. Tá. Só uma curiosidade, não sei se eu vou fazer, não. Parece doido. Ou tem duas matérias que eu acho que seriam interessantes. Ou matérias eletromagnéticas, pessoa da elétrica é obrigatório. Antes era um pré-requisito dessa disciplina aqui, depois deixou de ser. É optativo, eu acho, para todos os cursos de engenharia. Ou alguma disciplina de física moderna no departamento de física. Tá? Também vai ver esse assunto aqui com bastante detalhe. Aí de maneira própria, né? Fazendo as equações, vai resolver equação de Schrödinger, vai fazer um monte de simulação, a coisa toda bonitinha, tá? Mas aqui para minha discussão vai bastante, né? Eu vou entender que eu vou ter um núcleo atômico que guarda as cargas positivas, eu vou ter uma eletrosfera que guarda, de alguma forma, as cargas negativas, tá? É onde eu encontro as cargas positivas, é onde eu encontro as cargas negativas, e o lugar onde o elétron está nessa eletrosfera, tá? Você pode pensar na distância, não é exatamente noção de distância, mas as posições onde esse elétron pode ficar ali, relativas ao núcleo, tá? Vão ter algumas posições onde os elétrons vão poder ficar, vão ter algumas posições onde os elétrons não podem ficar, tá? E essa configuração energética aí, tá? Essa configuração energética é que leva para aquela ideia de que vocês estudaram lá, de, opa, eu tenho alguns elétrons mais externos, eu tenho alguns elétrons mais internos, tá? E esses elétrons mais externos, eles estão, entre aspas, tá? Mais externos, externos aqui tem a ver com esse nível de energia. Esses elétrons, eles têm uma noção de, esses caras aqui eles são mais reativos, tá? Por quê? A natureza está o tempo todo tentando minimizar esses funcionais de energia aqui. Ela está o tempo todo falando, cara, se eu conseguir me manter aqui estável, ou me manter num determinado estado, usando menos energia, é para lá que eu vou. Tá? É isso que a natureza está tentando fazer o tempo todo. Então, quando tem um outro átomo aqui próximo, tá? E se de alguma forma, tá? Por algum motivo, seja energeticamente mais vantajoso para esse sistema que tem dois átomos aqui, tá? Perder um elétron daqui e trocar... Opa!
e trocar ele para cá, se essa troca, no final do dia, diminui o balanço energético do sistema composto pelos dois átomos, essa troca vai acontecer, tá? E aí, repare, isso aqui é uma reação química, tá? Isso aqui é o nome disso aqui, é uma reação química. Aí dá hoje toda aquela coisa que vocês estudaram lá em química. Na hora que isso aqui acontece, tá? Esse átomo aqui, vou botar uma coisa vermelha em torno dele, melhor ainda. Esse átomo aqui, o primeiro, tá? Ele ficou desbalanceado. Porque se antes eu tinha, tá, um átomo eletricamente neutro, com a mesma quantidade de carga positiva que tinha no núcleo, tinha ali orbitando a eletrosfera. Agora, no momento que eu perdi uma carga, perdi uma carga, tá? Esse cara aqui, ó, tá sobrando uma carga. É como se ele tivesse virado uma entidadezinha com uma carga positiva. E o outro cara ali que interagiu com ele, aquele segundo átomo ali que interagiu com ele, se antes ele estava eletricamente neutro, agora ele recebeu um elétron, ele tem um elétron a mais. Ou seja, ele tem uma carga negativa adicional. Então, é como se eu pudesse pensar nele como uma entidadezinha, uma esferazinha que está com uma carga negativa. Tá? E aí, vocês viram lá, eletromagnetismo básico, eletrostática, inclusive. Tá? Não tem nada muito complicado aqui. Tem uma carga mais, tem uma carga menos, a carga mais atrai a carga menos. Tá? E esses caras aqui tendem a ficar ligados e formar como se fosse uma entidadezinha, tá? Que eu posso olhar e falar, esses dois caras juntos aqui, eu vou entender eles como uma coisa que tem um significado, tá? Por exemplo, sei lá, quando você pensa lá, NaCl, tá? Cloreto de sódio. Tinha um átomo lá de sódio, tinha um átomo de cloro, eles, por conta dessa vantagem energética, tá? De trocar um elétron um com o outro, um deles perdeu um elétron, um outro ganhou o elétron, eles ficaram eletricamente desbalanceados, um ficou mais positivo, outro ficou mais negativo, eles tendem, por forças elétricas aqui, a ficarem ligados uns aos outros. Tá? É isso que aconteceu aqui. Esse fenômeno vai gerar para a gente diferentes formas de ligação entre esses diferentes átomos. Tá? Uma dessas formas aqui é essa que eu mostrei para vocês, tá? Vai formar uma ligação forte, tá? Essa ideia de literalmente perder um elétron, o outro cara ganhar um elétron, vai formar uma ligação forte. Como é que chama? Eu nunca lembro como é que chama isso aqui. Mas vai formar uma ligação forte, tá? Essas forças elétricas, elas costumam ser forças razoavelmente intensas, tá? Força elétrica, pode pensar que são forças razoavelmente intensas na natureza, e eles vão ficar fortemente ligados, tá? Tanto é que isso aqui acaba formando sólidos, né? NaCl, tipo, a temperatura ambiente aqui, pressão normal, ambiente, a coisa toda é uma pedra, tá? É um grãozinho, um monte de pedrinha quebrada ali, tá? Mas é sólido. Vários sólidos se formam dessa maneira aqui, tá? Só que vai existir um outro mecanismo, tá? Um outro mecanismo. Ele vai soar um pouco dogmático aqui, porque vem de ver as equações que regem esses fenômenos aqui e ver o que está acontecendo, tá? Mas alguns átomos, alguns desses caras aqui, tá? Perdão. Quando é que vai ser mais vantajoso trocar esses elétrons aqui, tá? Tem aquela regra lá, que acho que é a regra de Linus Pauling, aquela coisa toda lá, desses caras aí do início do século XX, que eles olharam e falaram assim, cara, quando é que vai ser quando é que vão ser vantajosas essas trocas, tá? Quando, depois da troca, cada um desses átomos individuais ficar com 8 elétrons na camada de valência. Tá? 8 elétrons na camada de valência. É isso que esses caras estão procurando ficar, tá? Então, se aquele átomo vermelho tinha 9 elétrons e ele perdeu um, esse 8 aí é meio que um ótimo energético para os átomos ficarem, tá? E aquele outro cara azul ali, se tinha 7 elétrons, receber um leva ele para mais próximo desse ótimo, e aí isso vai acontecer, essas trocas vão ser vantajosas, tá? Só que alguns átomos,
eles não estão tão desbalanceados assim. Eles não estão muito próximos desse 8. Eles não têm 7, ou eles não têm, tipo, 1 sobrando, tá? Para perder esse 1 só e ficar com os 8 da camada, vamos chamar assim, energeticamente inferior, tá? Tem alguns caras que estão no meio do caminho. Tá? Entre eles, o átomo de silício. E eu vou desenhar o átomo de silício assim, tá? Vou desenhar ele assim. Ele tem um monte de elétrons ali na eletrosfera dele, mas nessa camada mais energética, mais externa, ele tem 4 elétrons de valência, tá? E aí entra um fenômeno que é razoavelmente curioso, que é, quando eu coloco ele próximo de um outro átomo de silício, que também tem 4 caras aí na camada de valência, tá? Eles tendem a não entregar o elétron um para o outro, mas entrar num esquema de compartilhamento desses elétrons, tá? E é bem interessante ver isso do ponto de vista das equações, porque o que acontece é o que a gente chama de hibridização desses orbitais, tá? Eles meio que é como se fosse deformar, como se eles começassem a se deformassem essas regiões no espaço, afinal, o campo, tá? Eu tenho um cara aqui. Se antes eu tinha um campo que era todo assim, né? O campo elétrico causado por esse cara, agora eu tenho um campo meio que alguma coisa um pouquinho mais sofisticada quando eu boto 2 caras positivos, tá? E aí isso vai distorcer as posições de energia potencial ao redor desses caras, tá? E aí os elétrons meio que seguem essas posições energéticas, afinal eles podem assumir determinados níveis energéticos e não podem outros, eles vão meio que se reconfigurar ali no espaço. O ponto no espaço que otimiza ali, esse nível energético aqui eu gosto dele, o elétron pensa, né? Eu gosto dele. O ponto no espaço meio que está meio que num lugar diferente, tá? Então, obviamente, a configuração onde eu vou encontrar elétrons ou não vou encontrar elétrons muda em resposta a isso aqui, tá? Em resposta a essa reconfiguração do campo que os elétrons estão percebendo, tá? E aí isso leva a algumas ideias de compartilhamento, tá? Alguns elétrons preferirem ficar nessas interfaces aqui, que é uma interface entre os 2 núcleos, tá? E aí é quase como se o elétron passasse a fazer parte dos dois átomos ao mesmo tempo. Quase como se ele fizesse parte dos 2 caras, tá? Mas ele contribui energeticamente para estabilizar tanto o primeiro átomo quanto o segundo. Basicamente essa é a ideia. Ele vai começar a preferir ficar em regiões que ajudam a estabilizar energeticamente os dois átomos, tá? Passa a ser vantajoso para os 2 átomos meio que compartilhar aqueles elétrons ali, tá? Basicamente é isso que está acontecendo. Isso leva para a gente um outro tipo de ligação, que é uma ligação que a gente vai chamar de covalente, essa noção de ter um compartilhamento de elétrons, tá? Onde eu vou desenhar simplesmente esses tracinhos aqui. Eu vou dizer que cada tracinho desse aqui é um elétron que está compartilhado. E aí, se eu botar um monte de átomos desse tipo aqui, tá? Eles vão tender a compartilhar os átomos entre si, tá? E como todo mundo aqui no caso tem 4 átomos na camada de valência, tá? Eles tendem a formar determinadas estruturas atômicas, tá? Por conta desse número aí, tá? E aí vocês vão ver lá também materiais, diferentes configurações físicas onde esses átomos vão poder ficar, tá? A gente tende a pensar que é tipo assim, um monte de cubinho lá um junto do outro, mas é um pouquinho mais complicado do que isso, porque eles formam umas estruturas e esses núcleos atômicos vão ficar em determinadas posições para aumentar a compactação desses caras. Então é um pouquinho mais complicadinho do que um cubo, tá? Tem umas, em particular aqui para o silício, que vai interessar para a gente, ele vai ter uma estrutura que a gente chama de zinc blade, se eu não me engano. Mas isso aqui aí já começa a ser um pouco de detalhe que não me interessa aqui nesse momento, porque isso vai impactar lá no funcionamento do circuito? Sim e não, tá? Sim, para o cara que está fazendo o circuito, dependendo de como ele alinha a construção do dispositivo, do transistor, do diodo, principalmente dos transistores, dependendo de como ele alinha
a forma como ele vai construir o dispositivo dele, tá? Em relação a essa rede que vai se formar aqui, vai mudar os parâmetros lá do dispositivo. Para mim, não vai interessar isso aqui. Para mim, eu vou simplesmente olhar e falar, pô, o fabricante fez um transistor, não me interessa qual detalhe que ele usou aqui nesse nível aqui do cristal, só me interessa que esse arranjo gerou um parâmetro com uma quantidade tal, X aí. Aí vai me dar um número, vai ter um datasheet disso, vai me dar um número, eu vou usar esse número para fazer meus circuitos. Tá? Por isso que para mim aqui não me interessa tanto entrar em tanto detalhe de essas configurações do sólido e tipo como que é o transporte de carga numa direção, em outra direção, não sei o que e tal, tá? É o que eu vou fazer mais um resumo com vocês, tá? Beleza. Repare que isso aqui esse é o que vai ser relevante aqui para a gente agora, tá? Isso aqui agora vai ser relevante. Vamos lá. Eu formei uma rede, tá? No caso específico do silício, essa é uma rede sólida, tá? Isso aqui é sólido, temperatura ambiente, a coisa toda. Forma uma pedra mesmo. Onde eu tenho, tá? Uma determinada quantidade de cargas positivas e eu tenho a mesma quantidade de cargas negativas nesse cara, tá? E aí pensa no negócio, pensa o seguinte, tá? Corrente elétrica, vocês viram lá em circuito 1? Corrente elétrica é movimento de cargas no tempo. As cargas precisam se movimentar, tá? Então, para eu observar a corrente elétrica, eu preciso ter cargas móveis. Não basta eu ter cargas no material. Essas cargas, tem que estar lá. 2, elas têm que estar disponíveis para se movimentar, tá? E aí perceba o negócio. Cada um desses núcleos atômicos aqui, ó, tá? Ele tem carga positiva. Cada um desses núcleos aqui tem carga positiva, carga positiva. Cada um desses tracinhos aí é uma carga negativa, que eu estou indicando, tá? Que são elétrons ali que estão participando. Mas, se isso aqui é sólido, todas essas cargas positivas, elas estão presas. Elas não conseguem se movimentar. Tá? Afinal, se os átomos pudessem se movimentar, essa coisa aqui ela não estava sólida, ela não tinha uma estrutura fechadinha, paradinha, compacta e que ela não se altera ali. Tá? Se esses núcleos átomos pudessem se movimentar, a gente ia estar falando ou de gás, ou de gases, ou de líquidos, ou de plasma, ou qualquer alguma outra coisa. Tá? Mas não, aqui a gente está falando que, estou afirmando para vocês que esse silício vai formar um sólido em temperatura ambiente, tá? Coisa toda bonitinha aqui, que é o que a gente está interessado, vai formar um sólido. Isso quer dizer que esses núcleos atômicos, eles estão presos por essas ligações. Essas ligações aí não permitem que esses caras se movimentem. Essa coisa está compacta, tá? Então, eu estou cheio de cargas positivas aqui, estou cheio de cargas positivas aí no meu cara, mas essas cargas, elas estão fixas, tá? Essas cargas aqui todas são cargas fixas. Fixas. Ou, para dar um nome que vocês vão ver nos livros, eu vou chamar isso aqui de cargas espaciais. Eu, particularmente, não gosto desse nome, mas é o nome, tá? Cargas espaciais. Porque eu consigo identificar exatamente onde é que está minha carga no espaço. Tá? Cargas espaciais. Eu gosto simplesmente de chamar de cargas fixas. Essas cargas estão fixas. E essas cargas vão ser extremamente importantes para a gente, apesar delas não contribuírem com a corrente elétrica. Perceba, que coisa louca. Elas todas estão fixas no meu material. Eu não consigo, eu boto um campo elétrico ali, eu não consigo movimentar elas, tem alguma coisa segurando elas todas ali, tá? Ainda assim, elas vão fazer um papel essencial em controlar o movimento de cargas dentro do meu dispositivo, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, provavelmente na aula que vem. Mas vamos lá. Seguindo. Repare nos tracinhos branquinhos aí que eu desenhei. Cada um tracinho desse é um elétron que está na camada de valência de algum desses átomos aí de silício que está compartilhado, tá? E aí perceba, do jeito que eu desenhei aqui, tá? Vamos imaginar que eu não tenho nenhuma energia externa aplicada aqui no meu sistema, tá? Isso quer dizer que eu estou
no zero absoluto de temperatura. Absoluto. Em termos de temperatura. Nessa condição, tá? A única energia que eu tenho aqui no meu sistema é energia potencial. Eu não tenho nenhum outro tipo de energia. E aí, esses elétrons aí, eles vão se arranjar e eles vão ficar meio que ali, meio que travadinhos ali naquela posição que eles estão ali, tá? A coisa é um pouco mais dinâmica do que isso, tá? A coisa, aliás, é bastante mais dinâmica do que isso. Mas no primeiro momento você pode pensar, essas ligações aqui, elas estão formadas e os elétrons vão preferir ficar nessas regiões, tá? Para ele sair daqui, eu tenho que meio que dar um bom motivo para ele sair daí. Para eles, tipo, saírem dessas ligações e irem passear por aí, tá? Se eu não tô... Esse bom motivo é eu colocar energia no sistema. Se eu não estou colocando energia no sistema ainda, tá? Esses caras vão ficar aí, vai ficar tudo muito estávelzinho, muito bem regular, tá? Isso quer dizer que as cargas negativas que estão aqui no meu material, tá? Elas também estão fixas. Elas também estão fixas. Isso quer dizer que, se eu puser um campo elétrico aí, eu também não consigo movimentar essas cargas negativas que eu marquei de azul aqui. Tá? Ou seja, tá? Esse material aqui de silício, que a gente costuma chamar de semicondutor, já vai ficar bem claro por que a gente chama de semicondutor. Tá? Mas, se eu não colocar algum tipo de energia externa nele, algum tipo de excitação nele, tá? Ele vai se comportar como um material isolante. Eu coloco o campo e eu não consigo movimentar as cargas. Nem as cargas positivas, porque elas estão presas na rede cristalina, nem as cargas negativas, que estão todas presas participando das ligações químicas aqui, das ligações covalentes. Tá? Baixíssimas temperaturas, esse tipo de material aqui, ele vai se comportar como isolante. Tá? Eu boto tensão elétrica, eu boto campo lá, externo, e praticamente não vou ver corrente. Tá? Praticamente não vou ver corrente. Mas não é assim que a gente vai operar normalmente os nossos sistemas. A gente não quer operar em temperaturas super baixas. A gente quer operar em temperatura ambiente. Tá? Temperatura ambiente, o que eu estou fazendo é aumentar a temperatura dessa coisa. Você pode pensar que aumentar a temperatura é colocar algum tipo de energia nesse sistema. É deixar energia disponível nesse sistema. Tá? Horas. O que pode acontecer aqui? Tá? E na natureza, quando a gente diz, isso pode acontecer, é porque em algum caso isso vai acontecer. Tá? Com alguma probabilidade, mas isso vai acontecer. Em algum momento vai alguma coisa acontecer. Se pode acontecer, basicamente você vai ver em algum momento. Pode ser que demore muito tempo para você ver, mas se você ficar olhando lá, você vai ver, tá? Em algum momento. O que pode acontecer, tá? Tá cheio de energia disponível. Esses elétrons, eles são numa configuração, entre aspas aqui, ótima de energia. Encontraram um mínimo de energia aqui, tá? Só que, a partir do momento que eu coloquei energia no sistema, deixei isso aqui, energia disponível aí, pode acontecer e nada impede de um elétron desses aqui absorver um pouco dessa energia e conseguir se desprender dessa ligação. Tá? Afinal, estar na ligação quer dizer, pensa só, estar na ligação, estar participando da ligação quer dizer, eu estou num mínimo de energia aqui, eu encontrei um mínimo local de energia, e aí eu vou ficar ali. Se alguma coisa externa acontecer aqui que me introduz energia, alguns desses elétrons vão absorver essa energia, e isso quer dizer que ele saiu daquele mínimo de energia. Ou seja, ele não está mais ali participando da ligação. Porque estar preso na ligação é minimizar a sua energia. Se subiu o nível energético de um dos elétrons ali, ele se soltou da ligação. Tá? Soltou da ligação. Literalmente, soltou dali. Tá? Desprendeu. Na hora que um elétron desse desprende, olha o que acontece. Tá? Olha o que é que acontece. Vai ficar uma ligação capenga aqui. Eu vou desenhar ali uma ligaçãozinha. Eu vou desenhar uma amarela aqui para ficar mais visível, tá? Ficou uma das ligações ali incompleta. Tá? Do ponto de vista da rede cristalina, é ok isso, porque
as outras ligações, elas mantêm essa coisa aqui coesa. O sólido não vai se desfazer por causa disso, tá? Então, uma das ligações ficou ali, ficou faltando. Apareceu como se fosse um defeito ali nessa ligação. E o elétron, que estava ali, tá? Foi parar em algum outro lugar. Imagina que ele veio parar aqui. O desenho ele é assim, tá? O desenho ele é assim. Olha o que aconteceu. Olha aqui comigo o que aconteceu. Em algum lugar, apareceu uma carga negativa, que é o elétron aqui. Deixa eu melhorar aqui. Em algum lugar apareceu uma carga negativa móvel, que está móvel no meu sistema, tá? Se eu puser um campo elétrico, esse elétron aí, ele não encontra, se foi só uma ligação que foi feita, ele não encontra uma outra posição para ele olhar e falar, eu vou ficar meio que por aqui, porque aqui minimiza a minha energia. Ele não consegue encontrar uma outra posição para ficar ali, então ele fica meio móvel ali, tá? Ele fica móvel ali, tipo, eu consigo movimentar ele, inclusive, com campo externo, tá? Mas eu formei um elétron que está móvel, ele pode participar de corrente elétrica, se eu puser um campo lá, eu vou acelerar ele para um lado, para o outro, vou movimentar ele do jeito que eu quiser, tá? E eu criei uma ligação que está faltando, tá? Uma ligação que está faltando. Se o elétron carrega uma carga positiva, se o elétron carrega uma carga negativa com ele, tá? A falta desse elétron aí na ligação, tá? Eu posso entender que é como se tivesse deixado para trás uma carga positiva no lugar dele. É como se tivesse deixado uma carga positiva para trás. Porque é isso que aconteceu. Se antes estava tudo eletricamente equilibrado ali, naquela regiãozinha, eu tirei uma carga positiva, sobrou uma negativa. Tirei uma carga negativa, sobrou uma positiva, tá? E essa falta de ligação aqui, eu vou dar nome para ela, eu vou chamar de lacuna. Ou buraco, tem alguns que vão trazer com buraco, eu não gosto desse nome não, buraco, tá? Eu acho feio. Mas lacuna, tá? Ficou uma coisa faltando lá, ficou uma ligação faltando, tá? E aí o meu ponto aqui a perceber, pessoal, é que essa lacuna, perceba, ela é uma coisa que está faltando, mas ela parece com uma carga positiva. Ela parece com uma carga positiva. No balanço elétrico ali, tá sobrando carga positiva. Tá? Se comporta como se fosse uma carga positiva. Aí tem uma pergunta. Cara, isso aqui tá móvel ou tá imóvel? Ela pode se movimentar, essa lacuna? Esse buraco aí, ele fica sempre nessa posição? Ou pode ser que ele se movimente? Tá? Porque se ele pudesse movimentar, ele vai funcionar para todos os efeitos como uma carga positiva, como se fosse um antielétron mesmo, tá? Como se fosse uma carga positiva. Só que perceba, não tem uma carga mesmo, tá? Tem uma coisa, um buraco lá, uma coisa faltando, e se de alguma forma o lugar onde está esse buraco mudar, é como se fosse uma carga se movimentando, tá? E aí, perceba aqui o negócio. Imagina que eu botei energia lá no sistema, e aí eu quebrei uma outra ligação aqui, ó, em algum outro lugar. Vou desenhar ela de verde aqui. Quebrei uma ligação em algum outro lugar, tá? Quebrei uma ligação em outro lugar. Olha o que é que pode acontecer, tá? Eu tenho um elétron aqui e eu tenho uma lacuna que eu acabei de gerar. O buraco lá, a ligação quebrada. Tá? Imagina que pode ser que eu tenha um campo externo que está acelerando esses elétrons para o lado de cá. Pode ser só ir lá e botar um campo externo, tá? Uma tensão, pegar uma fonte de tensão e botar ali, tá? Botar o mais dela aqui, botar o menos dela aqui. Vai tender a acelerar meus elétrons para o lado direito. E repara o negócio. Aquele elétron verde, ele tende, tá, a se movimentar para a direita. E aí pode ser que ele, nesse movimento dele, ele chegue razoavelmente próximo, espacialmente mesmo, razoavelmente próximo dessa ligação faltante, e aí ele percebe, opa, cara, se eu participar dessa ligação que está aqui, eu minimizo meu nível energético. Então, para mim, é vantajoso participar dessa ligação. E aí, o que acontece? Pode acontecer com ele, ele vem aqui e, pum, completa a ligação. Ele vem aqui, ele fala, vou participar dessa ligação que está faltando aqui, tá? Efetivamente, o que aconteceu, tá? Efetivamente, o que aconteceu? Depois disso que ter acontecido. Eu tenho
Se antes eu tinha, ó, uma lacuna só que estava do lado de cá, numa determinada posição, no final desse processo eu tenho uma lacuna só, que é essa daqui, e ela está um pouco mais para a esquerda. E perceba, ela está mais para a esquerda e ela, como se ela tivesse andado contra a tendência do campo. Tá? Contra a tendência do campo. Se o campo estava acelerando as cargas negativas numa direção, tá? É como se a lacuna tivesse um incentivo, como se fosse um outro elétron de carga positiva, tem um incentivo para ela ficar andando na direção contrária. Tá? Ah, professor, peraí. O que você está me dizendo é que tem cargas positivas e elas andam aí no meio negócio. Não. O que eu estou te dizendo é, tem um monte de elétrons. E aí você pode pensar nos elétrons, e aí vai todo mundo olhar aqui na minha câmera. Agora eu vou fazer uma parada que vai provavelmente bagunçar bastante. Tem um potencial aquele potencial de dar besteira bastante alto, né? Mas eu acho que é a melhor coisa que vocês podem pensar, tá? Eu tenho uma garrafa d'água aqui, tá? E tem uma bolha na garrafa d'água aí, tá? Eu vou até parar de compartilhar minha tela aqui, porque aí todo mundo vai me ver grandão. Acho que vocês estão me vendo grande agora, né? Estamos sim, professor. Beleza. Se vocês repararem ali, ó, deixa eu botar ali no fundo escuro, tem uma bolha. Deixa eu aumentar o tamanho da bolha. Tá uma garrafa cheia d'água e tem uma bolha ali nela. Tem uma bolha grandona nela ali, tá? Eu coloquei ela grande aqui para poder exagerar o efeito. Os elétrons aqui no caso, a água está submetida a um determinado campo que acelera essas cargas, o campo gravitacional, que está puxando todo mundo para baixo. Por isso que a água está toda para baixo e a bolha está toda para cima. A bolha é onde não tem água. Pensa assim, a bolha é onde não tem água. A água são os meus elétrons ali, a bolha é onde não tem os elétrons. Tá? Repare que a gravidade está puxando todo mundo para baixo. Tá? Se eu mexer isso aqui, virar de cabeça para baixo, tá? O que vai acontecer? Toda a água vai ser puxada para baixo, por conta do campo, tá? E é isso que vai acontecer. Você vai perceber o movimento, toda a água veio para o outro lado da garrafa, veio para baixo, tá? Só que você pode pensar, se você olhar o que aconteceu com a bolha, e é isso que eu convido todo mundo a fazer, observe o que acontece com a bolha na hora que eu mexo, tá? A bolha, se a água toda foi para baixo, a bolha vai ter que ir para o lado de cima da garrafa, na hora que eu virar aqui de novo, tá? E aí, ó, olha lá a bolha se movimentando, indo para cima da garrafa. À medida que eu vou que os elétrons aqui, a água vai para baixo, tá? Então você pode pensar que o que está acontecendo de fato é a água está empurrando o ar para cima. É isso que está acontecendo. Ela está tentando ocupar um espaço, ela vai ter que ir para o outro lado. Só que você não precisa pensar que é um monte de molécula de água empurrando o negócio lá. Você pode pensar simplesmente que, cara, tem uma bolha. E a bolha se comporta ao contrário da água. Se a água está tentando ficar toda para baixo, a bolha está tentando ficar para cima o tempo todo. Se o campo está movimentando a água numa direção para baixo, o mesmo campo que está virado para baixo, está movimentando a bolha para cima. O mesmo campo que movimenta a água para baixo, tá? Movimenta a água para baixo, movimenta a bolha para cima. A bolha, você pode pensar que é uma coisa que se comporta ao contrário do outro material, da água. Quando um quer descer, o outro quer subir. Quando um quer descer, o outro quer subir. Quando um quer descer, o outro quer subir. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui. Exatamente a mesma coisa, tá? Claro que aqui é um pouquinho mais sofisticado, porque eu vou poder controlar o campo, a direção do campo e tal. O campo não está fixo sempre numa direção. Mas... E aí, deixa eu voltar para o meu quadro aqui. Foi minha tela de volta aí, gente? Deve Foi ter. sim, professor. Então, o que está acontecendo? Tá? Na hora que os elétrons se deslocam, as bolhas, as ligações incompletas, se deslocam para outro lado, para outra direção. Tá? Então, perceba, se aqui eu tenho elétrons livres para se movimentar, eu também tenho
lacunas livres para se movimentar, tá? Essas duas cargas aqui eu vou chamar de cargas móveis ou cargas livres, tá? Cargas móveis. E, detalhe, eu tenho, tá? Elétrons móveis, elétrons, que vão carregar para mim a carga negativa, e eu tenho lacunas móveis. Eu vou pensar na lacuna como uma partícula também, da mesma forma que eu pensei na bolha como se fosse uma partícula. Tá? Eu vou pensar que tem lacunas móveis e elas vão carregar para mim essas cargas positivas. Tá? Repare que não tem nada físico lá carregando a carga positiva. Tem uma coisa, um buraco, tá? Onde o elétron, na hora que ele entra ali, ele fica preso. E aí, isso é outra coisa importante a se perceber. A quantidade de elétrons que eu produzi é exatamente igual à quantidade de lacunas que eu produzi. Vou repetir. Nessa situação aqui, a quantidade de elétrons que eu tenho disponíveis para movimentar é exatamente igual às lacunas que eu tenho para movimentar. Afinal, cada elétron surgiu quebrando uma ligação. Então, na hora que eu formo um elétron, eu formo uma lacuna também. Formo um elétron, uma lacuna móvel. Então, eu sempre formo esses caras aqui, ó, esses portadores de carga em pares, tá? E a gente vai chamar isso aí de formação de pares elétron-lacuna. Tá? Vai ser o nome que vocês vão encontrar. Eu vou comunicar esse fenômeno de que tem a mesma quantidade, tá, de um e do outro, falando o seguinte: a concentração de cargas negativas, que eu vou chamar de N, para minha discussão toda, vai ser igual à concentração de cargas positivas, que eu vou chamar de P. Tudo bem? E todo material onde isso acontecer, eu vou chamar de material intrínseco. Intrínseco. É o nome que a gente vai usar. Material intrínseco é aquele no qual eu tenho a densidade de cargas móveis negativas igual à densidade de cargas móveis positivas. Qual é o mecanismo de surgimento dessas cargas? Tá? Disponibilizar energia no meu sistema. E aí, quebrar algumas ligações ali, tornar algumas cargas móveis. Beleza, gente? É isso que está acontecendo aqui, tá? Tem dois mecanismos principais de colocar energia no sistema para fazer isso aqui acontecer, tá? Esse fenômeno de geração de pares elétron-lacuna. O primeiro deles aumenta a temperatura. É o mais simples. Aumenta a temperatura, isso aqui começa a acontecer espontaneamente. Inclusive, esse mecanismo chama de geração espontânea, tá? Porque simplesmente acontece. Segundo mecanismo, e vai ser interessante para a gente, porque a gente vai olhar lá depois o funcionamento de LED, coisa que tem a ver com luz, é jogar luz aqui. Na hora que a gente joga a luz, os elétrons conseguem absorver, que estão nas ligações, conseguem absorver essa luz e ficar energeticamente mais excitados. E aí acontece esse mesmo fenômeno, tá? Obviamente, perceba, tá? Eu coloquei energia e aí eu quebrei as ligações. Se, em algum momento, tem um elétron móvel lá, ele se encontrar com uma lacuna, e aí ele formar uma ligação de volta lá, ele ficar preso de novo na ligação, ele precisa liberar essa energia, tá? Na hora que eu destruo o par, um desses pares, um elétron com uma lacuna e formo de volta a ligação, eu preciso liberar a energia. Porque estar na ligação, de novo, estar na ligação quer dizer encontrar uma configuração energeticamente mais favorável, menor energia. Se eu estava com bastante energia, eu preciso liberar ela para soltar isso aqui, eu preciso liberar no espaço aí, tá? E aí vão ter dois mecanismos principais de liberar essa energia. O primeiro deles é aumentar a temperatura do sistema, eu devolvo essa energia para o sistema na forma de mais temperatura, calor, tá? Vai esquentar o material. O segundo mecanismo é liberar luz. Liberar luz, tá? Então, essencialmente, todo dispositivo elétrico que a gente for trabalhar aqui, eletrônico, tá? Ele vai esquentar. Porque esse fenômeno de quebrar e formar a ligação de novo vai estar acontecendo o tempo todo. Então, ele vai esquentar. Primeira coisa. E repare, esquentar muda o balanço de cargas móveis que estão lá, tá? Porque à medida que ele está esquentando, ele está operando, e à medida que ele está esquentando, vai mudando a densidade de cargas que tem lá disponível, aumentando a densidade de cargas que tem disponível para se movimentar.
tá? O N muda, o P muda. O que não muda é o balanço entre eles. Continua igual, balanceado. Beleza, gente? Segunda coisa. Basicamente, todo dispositivo que a gente vai utilizar, todo dispositivo eletrônico, ele emite alguma forma de luz. Tá? Porque é o segundo mecanismo que a natureza encontrou para liberar essa energia. Jogar fora essa energia tipo, que estavam lá nos elétrons, jogar fora de volta para o espaço. Tá? E aí convido todo mundo a estudar materiais. Tá? Porque vocês vão ver isso em detalhe. Alguns dispositivos vão liberar luz na faixa do visível. E aí a gente vai conseguir ver essa luz. A maioria dos dispositivos vai liberar luz na faixa ou do infravermelho ou do ultravioleta, onde a gente, ser humano, não enxerga. Tá? Principalmente no infravermelho. Principalmente na faixa do infravermelho. Tá? A gente não enxerga. Mas isso não quer dizer que a gente não possa utilizar isso. Tá? Tanto para fazer um sensor de luz infravermelha, quanto para fazer um emissor de luz infravermelha. Tá? Então, a gente usa isso, e usa isso para comunicação ótica, que a gente não vê, mas não deixa de ser ótica. Está jogando luz numa faixa que a gente não vê, mas está lá acontecendo. Tá? E eu consigo fazer o sensor disso. Tudo bem, gente? Então, é daqui que começam essas cargas. Pô, professor, legal. Vai ter uma relaçãozinha que eu vou usar, numérica, meio que a gente vai ficar usando o tempo todo, tá? Se N igual a P, na hora que eu multiplico, tá? N vezes o P, vai dar um número que eu vou chamar de... vai dar uma quantidade, N ao quadrado, ou P ao quadrado, tá? O N é igual a P. Se eu pegar um e multiplicar pelo outro, essa quantidade, multiplicar o N, a densidade de elétrons e a densidade de lacunas, eu vou chamar de Ni ao quadrado, tá? É essa multiplicação aqui. É a densidade intrínseca dos portadores negativos do material intrínseco, tá? E eu vou usar esse número como uma referência, tá, gente? Eu vou usar esse número como uma referência, porque o que a gente vai fazer agora é desbalancear, encontrar uma forma de desbalancear essa coisa que está toda bonitinha. Formar mais elétrons, disponibilizar mais elétrons, ou disponibilizar mais lacunas, tá? E aí, esse N ao quadrado vai ter uma relação, a gente vai chamar de relação de Einstein, que foi um dos caras que descobriu que essa relação aqui, essa quantidade N vezes P, ela se mantém constante, tá? E isso vai querer dizer que se eu mexer na quantidade de P, eu mexo na quantidade de N, de forma a que a multiplicação delas seja mais ou menos constante, tá? Aproximadamente constante. Isso tem muito a ver com balanço energético, eu não vou entrar em detalhes aqui de por que isso acontece, mas convido todo mundo a estudar materiais. Materiais é uma disciplina extremamente interessante, tá, gente? Seguindo. Vamos mexer na nossa rede agora, tá? Se antes eu tinha uma rede aqui que era, ó, silício, 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 todo mundo silício aqui. E aí eu tinha um monte de ligação. Toda bonitinha. Todo mundo completinho. Todo mundo bonitinho aqui. Se antes eu tinha essa configuração, porque todos os átomos são de silício, todos os átomos têm 4 elétrons na camada de valência, pode ser que eu olhe e fale assim, cara, o que acontece se eu tirar um átomo desse de silício e trocar ele por outra coisa? Puser como se fosse um defeito, tá? Eu estou contaminando o meu material com outro material. Se antes era tudo silício, perfeitamente, 100% de silício. Agora vamos tirar um pouquinho desse silício e vamos botar outra coisa, tá? Primeira coisa que eu vou querer colocar é o que eu vou chamar de átomo doador, tá? Por exemplo, vou colocar aqui um átomo de fósforo. O átomo de fósforo é um átomo que tem 5 elétrons na camada de valência. Perdão. É um átomo que tem 5 elétrons na camada de valência, ao invés de 4, tá? Fósforo é um cara que tem essa característica. O que vai acontecer se eu pudesse, tá? Trocar aqui um silício por um fósforo, tá? Se fosse simples assim, vou colocar um fósforo no lugar dele. É razoavelmente fácil de fazer isso, tá? Te derrete todo mundo, mistura um pouquinho de fósforo lá, na hora que essa coisa solidificar, vai formar a rede cristalina de novo, e aí o fósforo vai ocupar o lugar do silício em algumas posições. Essa é uma das formas de dopagem, tá?
Tem outras formas de fazer dopagem que a gente discute em eletrônica 2, porque essas formas de dopagem influenciam no projeto de circuitos depois. Para mim, aqui no nível que a gente vai tratar, não é tão importante como que eu fiz parar esse fósforo lá dentro. O importante é que ele vai participar de 4 ligações com os silícios ao redor dele e vai sobrar um elétron, que não vai conseguir participar de nenhuma ligação. Vai sobrar um elétron que não vai conseguir participar de nenhuma ligação. O que vai acontecer com esse elétron? Ele estará móvel. Tá? E aí perceba uma coisa que aconteceu aqui. Eu formei um elétron livre sem a contrapartida de formar uma lacuna livre. Não tem lacuna aqui nessa discussão. Todas as ligações em todos os pontos da rede estão perfeitinhas. E sobrou um elétron que não consegue participar de nenhuma ligação. Não é vantajoso energeticamente ele se ligar a nenhum dos outros átomos aí que estão na rede. Tá? O que vai acontecer com esse elétron? Ele vai ficar livre. Tá? Vai ficar livre. Tudo bem, gente? Então, repare. Isso quer dizer que, para cada átomo de fósforo que eu colocar lá no lugar do silício, eu formo um elétron livre sem formar uma lacuna livre. Isso quer dizer que, no balanço, na hora que eu olho o balanço, eu tenho mais elétrons livres, que eu estou medindo com esse N, do que eu tenho lacunas livres. Tudo bem? No caso aqui, se tiver no zero absoluto, eu tenho N igual ao número de átomos de fósforo que eu coloquei e eu tenho P igual a zero. Simples assim. Só que aquele fenômeno de geração térmica lá, espontânea, ele acontece aqui também. Tá? Ou seja, isso quer dizer que eu vou ter um monte de outros elétrons e eu vou ter um monte de lacunas que foram formados em pares por conta da geração térmica, de disponibilizar energia, e eu ainda tenho esse adicional de elétrons que eu formei, sem contrapartida de lacunas. Isso quer dizer que eu tenho uma quantidade de elétrons e eu tenho uma quantidade de lacunas. Os elétrons agora estão em maioria em relação às lacunas. Não quer dizer que é zero lacunas, tá? O P aqui, para mim, vai ser diferente de zero. Só que eu tenho mais elétrons livres do que lacunas livres. Isso, eu vou dar um nome para esses caras aqui, então. Se tem mais elétron, eles são maioria, eu vou chamar esses caras aqui de portadores majoritários. Eles estão em maioria. E vai importar para a gente saber quem é o majoritário e quem é o minoritário, quem está em minoria. Por quê, professor? Porque vai ter alguns dispositivos que a corrente elétrica que eu meço lá na bancada, ela é formada pelos portadores majoritários. E vai ter alguns outros dispositivos extremamente importantes cuja corrente que eu meço lá na bancada é formada pelos portadores minoritários. Minoritários. Então, eu estou querendo aqui começar a dar os nomes para a gente identificar o que está acontecendo. Tá? E aí, dependendo da configuração do dispositivo, a gente vai olhar e falar, opa, a corrente aqui, ó, que eu vou medir do lado de fora, é essa de minoritários. Tá? Então, é extremamente importante perceber que tem lá os minoritários e não é zero. Diga, Henrique. No caso, a quantidade de lacunas ela é diferente de zero por conta da temperatura, né? Que aí tem essa formação do par elétron-buraco. E aí, só que eles estão, assim, se juntasse tudo ficaria em zero. E aí o que está em excesso seria só esse elétron aí do fósforo, né? Não. Eu vou perceber as lacunas lá também. Olha aqui, ó. Eu vou ter algumas ligações lá que estão quebradas. E aí eu vou desenhar de amarelo. Elas parecem com cargas positivas. E a gente viu que essas cargas podem ser móveis, né? Porque pode, por conta do movimento dos elétrons para um lado, elas irem para o outro, tá? E eu ter alguns outros elétrons aqui livres. Aí perceba, ó, no meu desenho eu tenho 3 elétrons livres e eu tenho 2 lacunas livres. 3 é maior que 2. Mas o 2 não é zero. Não, beleza. Beleza? É isso aqui que eu estou dizendo. Tem lacunas livres lá disponíveis para se movimentar, tá? Outro fenômeno importante aqui. Outro fenômeno importante. Por enquanto, desprezando essas lacunas, desprezando esses caras aqui, tá? Vamos olhando cada efeito isoladamente. Por
porque rapidamente fica complicado isso aqui. Se eu pegar e puser um campo e movimentar essa carguinha vermelhinha, tá? Que eu formei por conta da contaminação do meu dispositivo, eu movimento essa carga aí e ela vai embora. Vou afastar ela, tá? Imagina... Opa! Cadê minha borracha? Vou afastar ela e ela foi para outro lugar, tá? Ela foi para algum lugar distante desse cara aqui. Esse átomo de fósforo é um cara importante para a gente também. Esse átomo de fósforo é um cara importante. Por quê? Se ele tinha 5 elétrons lá na camada de valência, isso quer dizer que tem os 4 elétrons dele estão ali na ligação, e aquele cara que estava sobrando, que ficou móvel, ele é importante para balancear, para fazer o balanço de cargas aqui, para ter a mesma quantidade de carga positiva que eu tenho de carga negativa. Na hora que esse elétron saiu e foi passear por aí, tá? Tem uma carga positiva sobrando lá dentro, que não tem um elétron para zerar ela. Tem uma carga lá sobrando, em algum lugar, no núcleo, que não tem um elétron ali nas proximidades, balanceando ela. Isso quer dizer que esse cara aqui, ó, ele fica eletricamente desbalanceado, ele fica mais positivo. A impressão que eu tenho é que formou uma carga móvel lá e ela está se movimentando, o elétron, negativa, e no lugar dele aqui tem uma carga positiva. Lembra? É tudo eletricamente balanceado aqui. Eu tenho a mesma quantidade de carga mais e de carga menos. A única coisa que está diferente aqui é algumas dessas cargas eu consigo movimentar elas ali no material. Outras, elas estão presas. E repare, eu formei uma carga positiva fixa na rede. Então, quando eu venho aqui e contamino o meu material com esse átomo de fósforo aqui, um exemplo, tá? Tem outros átomos que fazem isso. Mas com esse átomo de fósforo, que é o mais comum, ele me dá tanto uma carga negativa móvel, e é por isso que esse N aqui, ó, aumentou a concentração de cargas móveis, que é o que eu estou medindo com esse N, e no lugar dele, quando ele se movimenta, deixa para trás uma carga positiva fixa, que não consegue participar da ligação. Essa carga fixa não contribui para esse P. Esse P está medindo as cargas móveis, que eu posso movimentar para lá e para cá. Beleza? Repare que a gente deu nome para isso, a gente chamou de carga espacial. Tá? E essa carga aqui vai ser extremamente importante para a gente controlar o fluxo das cargas que estão móveis. Tá? Por quê? A carga positiva tende a atrair a positiva, tende a repelir a positiva. A carga negativa tende a ser atraída pela positiva. Então, esse mais que está aí, dando mole, agora está preso, ele tende a atrair os elétrons que estão ali passando em torno dele, e ele tende a repelir as lacunas que estão ali próximo dele. Ele tende a influenciar o movimento das cargas ao redor dele. E aí, o que vai acontecer já, tá? Na aula que vem, a gente vai colocar um monte dessas cargas aí, vai perceber que vai ter uma densidade grande dessas cargas fixas e vai começar a formar como se fossem barreiras. Cara, tem muita carga positiva, acaba impedindo as cargas positivas de passarem por aqui, porque elas começam a ser repelidas. E tende a atrair as cargas negativas para essa região para tentar balancear essa coisa aqui. Tá? E aí ela tende a atrair a coisa. Então, eu tendo a conseguir controlar de alguma forma o movimento. Tá? Eu vou querer algum mecanismo mais sofisticado de controle, mas esse vai ser o primeiro deles. Deixar passar ou não deixar passar. Tipo, ter uma barreira ou não ter uma barreira para alguma coisa acontecer. Tá? Esse é o primeiro mecanismo. Esse átomo aqui, ó, que doa elétrons para mim, eu vou chamar de átomo doador. E o material cuja densidade de elétrons livres é maior que a densidade de lacunas livres, tá? Eu vou chamar de material do tipo N. Repare, continua sendo silício, só que por conta de uma contaminação no silício, ele mudou a característica dele. Se antes ele era muito parecido com um isolante, a temperatura média, e depois, quando eu aumento a disponibilidade energética, ele ficou condutivo, tá? Porque tinha lá, lacuna tinha elétron livre. Ele ficou mais condutivo. Olha o que aconteceu aqui.
tá? Na hora que eu contaminei, eu dopei, vai ser o nome que vocês vão encontrar por aí, dopagem, tá? Eu dopei, eu alterei a estrutura, esse material, a quantidade de P ficou constante, como a mesma quantidade que tinha antes, no material intrínseco. A quantidade de N ficou o que eu tinha antes, o Ni do material intrínseco, mais a quantidade de fósforo que eu coloquei aqui, a quantidade de dopagem, tá? Isso quer dizer que no balanço geral tem mais cargas móveis do que eu tinha antes. Isso quer dizer que esse material é mais condutor. Esse material é mais condutivo. A mesma temperatura, ele é mais condutivo, ok? Por isso que a gente chama esse material aqui, o silício, de semicondutor. Porque a gente consegue, ele é isolante, ele é condutor, mas ele, cara, é um negócio meio estranho, assim, porque a gente consegue alterar a condutividade dele. Tá? A gente consegue alterar a condutividade dele com mecanismos contaminando esse material. Tá? De maneira similar. De maneira similar. Se eu tenho essa possibilidade de contaminar o silício com um átomo que tem excesso de elétrons, e aí ele doou o elétron para a rede, eu posso muito bem pensar, em vez de colocar um cara que está sobrando elétrons, eu posso querer colocar um cara que está faltando elétrons. Tem menos do que 4 elétrons na camada de valência. Um exemplo disso é o boro. O boro tem 3 elétrons na camada de valência. Tá? Isso quer dizer que ele vai poder participar de 3 ligações, mas uma delas, ele simplesmente não tem elétrons suficientes. Desenho aqui de amarelo. Uma delas, ele simplesmente não tem elétrons suficientes para participar da ligação. E aí vai formar a ligação e vai ficar uma ligação sem fazer, faltando. E a gente chamou isso de lacuna. Então, o que ele vai fazer? De maneira análoga ao que estava acontecendo antes. Tinha um elétron sendo doado, aqui tem uma lacuna sendo doada, tá? Porque essa lacuna se comporta como uma cargazinha positiva que está móvel. Ela pode se movimentar. Como que ela se movimenta? Esse movimento da lacuna é sempre um bicho estranho, tá? Ela se movimenta por conta de algum outro elétron que está se movimentando aqui, que estava em outro lugar, tá? E aí passa a participar dessa ligação, ok? Isso quer dizer que, vamos imaginar aqui, esse elétron azul, imagina que ele veio porque eu quebrei essa ligação aqui, ó. E aí eu formei, tá? O mais aqui, o menos aqui, a lacuna e o elétron. E esse elétron acabou se movimentando e foi parar lá no lugar do amarelo. E depois que esse processo acontece, eu tenho o elétron azul, que estava na ligação azul, e a lacuna, a ligação quebrada, foi parar em outro lugar. Tá? Esse fenômeno é a lacuna se movimentando. Percebe que o mecanismo de movimento da lacuna é mais complicado do que o mecanismo de movimento do elétron, que é simplesmente uma coisinha que pode andar ali, tá? Pode pensar numa bolinha que circula por ali. Por conta disso, esses dois caras, eles não têm a mesma mobilidade, tá? Eles não... É como se... Perdão, eu tô engasgado aqui. Deixa eu tomar mais uma água. É como se a lacuna tivesse uma massa um pouco maior do que a do elétron. É um pouco mais difícil de movimentar ela, porque tem que acontecer mais coisas, tá? O mecanismo é um pouco mais complicado. É como se fosse um pouco mais pesada essa partícula. Como se fosse, tá? Isso vai ter influência lá depois no nível do circuito. Mas aqui pra gente o que importa é que nesse mecanismo, nessa situação aqui, eu vou ter, tá? A quantidade de elétrons móveis que vão ser disponibilizados somente pela geração térmica, ou geração espontânea, vai ser menor do que a quantidade de lacunas que eu vou ter disponíveis para se movimentarem. Porque as lacunas, eu tenho as lacunas que foram geradas por geração espontânea, mais a quantidade de boro que eu coloquei aqui. De átomos, que a gente vai chamar de aceitadores. Eles aceitam elétrons da rede. É como se eles roubassem elétrons livres da rede, tá? Só que a gente costuma chamar de aceitador porque a quantidade de N aqui continua igual que tinha antes, a quantidade de P é que aumentou.
quantidade de lacuna aumentou, beleza? Repare que nesse material, as lacunas são os majoritários, os elétrons são os minoritários. O material onde isso aqui acontece, eu vou chamar de material do tipo P. É o nome técnico que vocês vão encontrar, tá? O nome é o jargão técnico. O material do tipo P é aquele que, de alguma forma, eu fiz aparecer mais lacunas do que elétrons livres, do que elétrons móveis, beleza? Repare que o N não é zero. Tem elétrons livres lá, só que vai ter mais lacunas do que elétrons. Só isso que eu estou dizendo. Beleza, gente? Só isso que eu estou dizendo, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Basicamente, historinha, tá? Eu vou ter 3 tipos de material, em resumo, tá? Cadê os caras? Em resumo, eu vou ter 3 tipos de material. O material que eu vou chamar de intrínseco, onde ele não é nem N nem P. Eu tenho a mesma quantidade de elétrons livres, eu tenho de lacunas livres. Esse é o material que a gente está chamando de intrínseco. O segundo tipo de material é quando eu contamino a minha rede com átomos que a gente está chamando de doadores, e aí eu passo a ter mais elétrons do que lacunas. E aí eu vou chamar esse cara de material do tipo N. E eu tenho um terceiro tipo, que perceba, é tudo silício, onde eu contaminei esses caras com alguém cujo balanço de cargas é negativo, certo? Porque tinha cargas lá e na hora que ele, entre aspas aqui, ó, roubou um elétron livre da rede, essa coisa toda aqui, ó, tem um elétron sobrando, tá? Então, esse cara aqui, ele disponibilizou lacunas para mim e disponibilizou cargas negativas fixas na rede, tá? Eu estou chamando de material do tipo P. E o que vai ser interessante, a gente vai fazer isso a partir da aula que vem, é juntar o material tipo P com o material tipo N. Eu falar assim, cara, algumas regiões do espaço eu vou botar tipo N, algumas regiões do espaço eu vou botar tipo P. E aí, quando a gente junta esses dois caras aí, acontecem fenômenos bem interessantes de distribuição de cargas e de controle do movimento das cargas. É o que a gente vai ver. É assim que a gente vai começar a controlar as cargas, tá? Mas, por enquanto, é isso aqui. Material intrínseco é aquele que a quantidade de elétrons livres é igual à quantidade de lacunas livres. O material tipo N é aquele que a quantidade de elétrons livres é maior do que a quantidade de lacunas livres. O material tipo P é aquele que a quantidade de lacunas livres é maior do que a quantidade de elétrons livres, tá? Esse é um mecanismo de desbalancear essas cargas. Existem outros mecanismos de desbalancear essas cargas e formar o material tipo N e o material tipo P, que eu vou mostrar para vocês lá daqui, sei lá, umas 10 aulas, quando a gente começar a falar do efeito de campo. Porque a gente vai falar de tipo N, região tipo P, no transistor de efeito de campo, sem alterar a dopagem dele. A gente vai alterar a característica do material de forma elétrica, tá? E aí eu vou mostrar isso para vocês, usando um campo elétrico. Mas guarda isso um pouco para depois. O que é importante agora é entender a nomenclatura. É daí que vem as cargas, tá? Repare, eu tenho agora elétrons livres, eu tenho lacunas livres. Se comportam como cargas elétricas livres. Os elétrons, cargas negativas, as lacunas, cargas positivas. Como que elas se movimentam nesse material? É a segunda pergunta que eu gostaria de analisar aqui com vocês, tá? Segunda pergunta que eu quero analisar com vocês. Como que esses caras se movimentam, tá? Vão ter 2 mecanismos principais de movimento, que é o que vão interessar aqui pra gente, que vão controlar como que os dispositivos vão funcionar lá eletricamente, tá? O primeiro mecanismo eu vou chamar de deriva. Esse mecanismo de deriva é aquele que todo mundo aqui estudou em eletromagnetismo. Eu tenho uma carga elétrica e acelerar essa carga elétrica usando um campo elétrico, tá? Por isso que eu nem vou ficar entrando em muitos detalhes aqui sobre esse mecanismo. Vocês viram lá em eletromagnetismo. Mas, essencialmente, eu ter uma carga elétrica, eu botar um campo elétrico e essa carga ser acelerada por esse campo elétrico. Tudo bem? É isso que está acontecendo. É isso que é o que eu vou chamar de deriva. Tá? Aqui para a gente vai ter algumas coisas que vão ser
interessantes e eu vou precisar para poder calcular as correntes depois no nosso circuito, tá? Que é saber a velocidade dessas cargas. O quão rápido elas estão andando, tá? A velocidade, eu vou definir, tá? Estou definindo a velocidade como sendo proporcional ao campo elétrico. Eu boto um campo, essas cargas vão ser aceleradas, elas vão... Repare que, se elas estivessem no vácuo, elas seriam aceleradas cada vez mais, aceleração constante. Não tem nada para impedir elas de acelerarem cada vez mais. Mas as minhas cargas aqui, elas não estão se movimentando no vácuo. Elas estão se movimentando numa coisa que está cheio de barreiras aqui, obstáculos, tá? Isso quer dizer que, na hora que tem um elétron aqui tentando se movimentar, imagina que o campo tá para cá e o elétron vai contra o campo, lembra disso? O elétron vai contra o campo. Então, o elétron está tentando se movimentar. E aí ele vem acelerando, acelerando. Na hora que ele chega aqui e fala assim, caramba, tem uma coisa, um núcleo atômico aqui, que é negativo. Eu não gosto dos negativos. Os negativos eu não gosto dos negativos. Eu gosto de ficar longe deles. Eu não gosto de ficar perto deles. O negativo repele o negativo. Isso quer dizer que, na hora que esse cara tá andando aqui, ó, ele tende a... Eita, vou desviar para algum outro lugar, tá? E aí ele vai tendo um movimento todo errático aqui dentro. Ele não tem uma trajetória toda certinha, tá? Isso quer dizer que, na hora que o elétron aqui, ou a lacuna, tá se movimentando, ela se movimenta empurrando, às vezes ela volta um pouquinho, ela vai, não sei o que, volta, não sei o que, o movimento dela é bem mais complicado. Ela tem uma tendência a ir indo na direção do campo, mas o movimento dela é um pouco mais complicado, porque ela vai, volta, bate, volta, vai para cima e para baixo, vai coisa para todo lado. O movimento dela que é dinâmico. Isso gera meio que um platô de quão rápido eu consigo movimentar essas cargas, tá? Quanto mais bagunçada essa rede, mais difícil é essas cargas se movimentarem. Então, mais devagar elas vão andar. Mais devagar eu vou perceber elas indo da esquerda para a direita, aqui no meu caso. Eu vou modelar isso, eu vou explicar isso na matemática, dizendo que a minha velocidade vai ser proporcional ao meu campo elétrico, uma proporção linear, tá? E aí, repare, linear, passa pela origem, aquela coisa toda, tá? Se o campo for zero, eu não acelero as cargas, então a velocidade deles vai ser zero. Tudo bem? E esse mi é uma constante de proporcionalidade entre essas coisas. Normalmente o que a gente faz é ir lá e medir o mi, tá? Medir esse cara. Eu vou lá, boto um campo, vejo, de alguma forma, vejo a velocidade dessas cargas. É um pouquinho mais complicado que só medir velocidade, tá? Eu meço alguma coisa que me dá a velocidade indiretamente, mas vamos lá. Eu meço esse mi e falo, beleza, essa é a minha constante de proporcionalidade, tá? Esse mi eu vou dar um nome para ele. Repare uma coisa, tá? Que é uma coisa importante. Esse mi é uma constante para eu ajustar uma equação matemática. Ele apareceu por conta da matemática. E ele vai me dar uma noção física sobre o que está acontecendo. Mas é uma constante que apareceu na matemática. Aconteceu para eu poder descrever uma equação. Tá? Esse cara aqui, ó, a gente vai chamar de mobilidade. Quanto maior essa mobilidade, mais rápidos minhas cargas. Quanto menor essa mobilidade, mais lentas as minhas cargas para o mesmo campo. Tá? É como se ela fosse mais pesada ou menos pesada. A carga mais móvel, mobilidade maior, é como se fosse uma carga mais leve, a massa menor, como se fosse. Tá? E uma carga menos móvel é como se fosse uma carga mais pesada, mais difícil de fazer movimentar. Tá? Então, isso aqui tem alguma relação com a massa da partícula. Tem uma relação com a massa da partícula. Tá? Mas é uma relação meio indireta ali, tá? Tem umas constantes também de proporcionalidade, um pouco mais sofisticado que isso. Mas tem uma certa relação com a massa. Me dá alguma medida de massa, tá? E aí, repare o negócio. Eu tenho cargas que são positivas e elas andam a favor do campo, e eu tenho cargas negativas que elas andam contra o campo. E aí eu vou escrever o seguinte. A velocidade dos elétrons vai ser menos mi dos elétrons vezes o campo. Por que menos, professor? Porque elas andam contra o campo. Então, eu vou considerar que a direção do campo é a direção positiva. Se a carga, eu boto o campo e a carga anda ao contrário, está com velocidade negativa. É isso que eu vou considerar. Enquanto que
nas lacunas, eu vou ter μp, e a mobilidade da lacuna não é necessariamente igual à mobilidade do elétron, e não será, tá? Numericamente igual, não será igual, vezes o campo. Por que positivo? Porque ela anda na mesma direção do campo, ela é carga positiva. Tudo bem? E a mobilidade dos elétrons tende a ser maior do que a mobilidade das lacunas. Tende a ser, tá? No caso específico do silício, isso tudo vai depender do material. No caso específico do silício, a mobilidade dos elétrons tende a ser aproximadamente 3 vezes a mobilidade das lacunas. Aproximadamente. 2,8, blá, 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 um número lá, tá? Aproximadamente 3 vezes. Isso aí acaba tendo influência lá no projeto de circuitos, como a gente vai ver depois mais para frente. Porque a gente vai precisar mexer no tamanho físico de cada transistor para poder balancear a corrente que passa em cada um. Porque a mobilidade é diferente, e vocês vão ver que aparece a mobilidade na equação, tá? Eu preciso balancear isso com alguma outra coisa. Tudo bem? Como é que eu calculo a corrente se eu souber a velocidade? Tá? E aí, muita atenção nisso aqui, que costuma gerar muita confusão, tá? Eu vou pegar um pedacinho de material e eu vou fazer o material com uma determinada geometria que é essa altura aqui, eu vou chamar de H, essa distância aqui eu vou chamar de L, essa largura aqui eu vou chamar de W, tá? Eu vou chamar de W, largura, comprimento, e essa altura que eu vou chamar de H. E aí eu vou pegar aqui dentro, tá? Num tempo, eu vou olhar o tempo T igual a zero aqui, sei lá, T0 aqui. Num tempo T igual a T0. Num instante inicial, o que eu vou fazer, eu vou pegar um pedacinho, vou olhar aqui dentro. Um pedacinho, um volumezinho dessas cargas aí, tá? De tal forma que eu tenha, tá? Essa distância aqui igual a V, que é a velocidade, numericamente igual à velocidade que essas cargas estão se movimentando. Eu vou considerar que tem um campo, vou desenhar de amarelo aqui, vou considerar que tem um campo E, que vai produzir uma determinada velocidade nas minhas cargas, e aí eu estou escolhendo o meu volume, tá? De tal forma que eu tenho V vezes H vezes o W. Esse é o volume de cargas que eu estou pegando, que eu estou escolhendo pegar. Tudo bem? Esse é o volume de cargas que eu tenho. V vezes H vezes W. Por que eu estou escolhendo isso? Arbitrariamente. Você pode escolher de qualquer outro jeito. Vocês vão ver que assim dá uma conta bem bonitinha, que depois, tipo, que qualquer outra conta que você fizer tem que dar o mesmo resultado. Tá? Por lei de Kirchhoff, inclusive. Beleza? E aí eu vou observar o que aconteceu num tempo t igual a t0 mais 1 segundo. Porque a velocidade não é metros por segundo. Isso quer dizer que depois de 1 segundo, quanto que aquele volume de carga se movimentou, tá? Se antes ele estava aqui, ó, nessa posição, eu vou marcar a posição inicial da coisa. E a posição do volume terminava aqui. Agora, depois de 1 segundo, esse volume se movimentou para cá, ó. O meu volumezinho de cargas. Quanto que ele se movimentou? Ele saiu daqui, andou aqui, e essa distância que ele andou é V. Porque passou 1 segundo, ele andou V unidades, que é a velocidade está me dizendo que vai acontecer. A cada segundo, eu ando V unidades. Isso que quer dizer a velocidade ser V, a quantidade V, tá? 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, o que quer que seja. Passou 1 segundo, anda aquela quantidade que a velocidade está medindo. Beleza? E aí, olha só que coisa interessante, tá? Se eu colocar aqui uma barreira, vou chamar assim uma barreira, né? Se eu colocar uma linha bem aqui, ó, um plano, tá? Bem aqui. Nessa posição, bem naquela interface onde terminava o volume. E agora, o plano não se mexeu, tá? O volume andou todinho para o lado direito do plano, tá? Corrente não é o movimento da carga. Quanta carga atravessou uma determinada
região por segundo, a taxa, né, com que isso aconteceu, tá? Quantidade de carga dividido pelo tempo que levou para aquela carga atravessar uma região, tá? Horas. Quanto que é a carga que eu tenho aqui, tá? Quanto que é a carga que eu tenho aqui? Vamos lá. I vai ser V vezes W vezes H, que é o volume de cargas, vezes a densidade de cargas, eu vou marcar de amarelo aqui, vezes a densidade de cargas, tá? Vezes a carga unitária, a carga do elétron nesse caso, tá? V vezes H vezes W vezes N me dá a quantidade de elétrons que tem naquele volume. A quantidade de elétrons, a contagem de elétrons. A carga deles vai ser a quantidade vezes a carga associada a cada um. Por isso que é esse Q, tá? Muita atenção aqui, porque como eu estou considerando cargas negativas nesse caso aqui, isso aqui é menos essa quantidade. Se para a carga das lacunas, é mais essa quantidade. Tá? Mas só por conta a direção com que isso andou. Tá? Se foi a favor do campo ou se foi contra o campo. Beleza, gente? E aí perceba que isso aqui já tem unidades de corrente. Tá? Já tem unidades de corrente. Repare um negócio aqui. A unidade, deixa eu marcar aqui as unidades, tá? A unidade dessa coisa aqui é metro cúbico por segundo. A unidade do N é 1 sobre metro cúbico. Densidade. A unidade do que é Coulomb, tá? Vai cortar os metros por segundo e tal, não sei o quê. Essa coisa aqui fica Coulomb por segundo. Beleza? Por isso que eu escolhi aquele volume daquele jeito, que eu andei em 1 segundo, essa coisa aqui já fica toda numericamente igual ao movimento por segundo, tá? Senão eu precisaria fazer uma integral, não sei o quê, aquelas coisas que vocês viram lá em eletromagnetismo, fica mais complicada a conta, tá? Normalmente, isso aqui é a corrente que passou, tá? A corrente que a gente mede lá mesmo na bancada. Normalmente, aqui a gente não vai tratar da corrente, mas a gente vai tratar da densidade de corrente, porque a corrente depende da geometria do circuito. Olha a geometria aqui, ó. O tamanho, as dimensões físicas, tá? Então, normalmente, a gente divide isso aí pelas dimensões, normaliza pelo tamanho do dispositivo e considera aqui. Deixa eu desenhar de amarelo aqui. J, no caso aqui dos elétrons, vai ser μn vezes E, que é a velocidade, que é esse número aqui, ó, V, tá? μn vezes E, vezes N, vezes Q. Beleza? Essa corrente I e dividir pelas duas geometrias aqui, que eu não conheço, o W e o H, que são arbitrárias. O V, eu, entre aspas, conheço porque tem a ver com a velocidade, da forma como eu escolhi aqui, tá? Então, o que eu estou falando aqui é que o J tem unidades de... Se antes aqui a unidade era ampere, que é Coulomb por segundo, a unidade disso aqui é ampere por metro quadrado. Beleza? Densidade de corrente. Densidade de corrente. Para obter a corrente, eu preciso multiplicar por uma área. Tá? E aí, repare, isso vai acontecer tanto para as lacunas quanto para os elétrons lá no material, naqueles materiais que a gente estava vendo. Então, vai ter uma corrente de elétrons, vai ter uma corrente de lacunas. Tá? E a densidade total de corrente no material em semicondutor que a gente estava estudando vai ser, tá? μn vezes N mais μp vezes P vezes a carga vezes o campo. É isso aqui dos elétrons mais o das lacunas, tá? Ué, professor, por que não ficou o número negativo? Por que não ficou o número negativo, professor? Olha só o negócio aqui. Quando a gente acelera, quando tem um campo elétrico aqui, tá? Para uma determinada direção, as cargas positivas, elas vão andar na direção do campo. Simples assim. Aí o movimento delas é para uma direção.
o movimento dos elétrons é em outra direção. Em outra direção. Ao contrário do campo. Tá? O movimento dos elétrons é ao contrário do campo. Só que a corrente que a gente mede lá na bancada, a corrente convencional, não é a corrente, não é o lado, não tem nada a ver com o lado para o que as coisas estão andando. Ela é uma corrente de partículas abstratas, de partículas que não existem, que foram convencionadas no passado, que são as partículas positivas. Isso quer dizer o quê? A componente de corrente que as lacunas geraram para mim está somando com a corrente. Então, isso aqui é eu vou chamar de IP. E está indo para o lado positivo, está indo a favor do campo. A corrente dos elétrons, repara o negócio. Os elétrons vão para a esquerda. Mas os elétrons irem para a esquerda é como se fossem cargas positivas indo para a direita. E a corrente, ela contribui, a corrente convencional lá de circuito elétrico, né, começo lá no circuito, a corrente que ela contribui é IN, porque é como se fossem correntes de cargas positivas indo na mesma direção. Tá? Então, as duas componentes contribuem para a corrente final lá, que eu estou chamando de corrente convencional, tá? Contribuem para a mesma direção na corrente convencional, que é a corrente de cargas positivas. Tudo bem, gente? Isso aqui é um pouco confuso, tá? Eu compreendo que, cara, mas tá indo para um lado, tá indo para o outro. Só pensa o seguinte, o elétron indo para a esquerda contribui lá no meu circuito elétrico, quando eu vou medir a corrente dele, contribui para a corrente para o outro lado. Tá? E a lacuna é o fácil aqui. Tá? É do jeito que ela se movimentar mesmo. Tá? Então, repare, os dois caras aqui, em termos da corrente convencional, que é a corrente que eu vou medir lá nos meus circuitos, que é o que a gente estava fazendo até a última aula, tá? Corrente, tensão, no resistor, aquela coisa toda, é todo mundo contribuindo para o mesmo lado. Por isso que aqui somou, tá? Somou, esse cara aqui também é positivo, todo mundo está contribuindo, porque nessa densidade de corrente eu já estou considerando a corrente convencional, corrente que eu vou usar lá no circuito final. Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Tá beleza? Eu vou introduzir aqui em 5 minutos, mas eu retomo na aula que vem, tá? O segundo mecanismo é o mecanismo que a gente vai chamar de difusão. E aí na aula que vem eu mostro um vídeo para vocês que vai mostrar melhor o que é a difusão, tá? Mas o que é a difusão? É um movimento de cargas induzido pela diferença de concentração de cargas, tá? Na aula que vem eu mostro um videozinho para vocês mostrando como que é meio que fisicamente ali, por que elas vão se movimentar. Mas hoje, basta a gente perceber o seguinte, tá? Se eu tenho uma região aqui que tem muita carga a mais e uma região que tem pouca carga a mais, essas cargas tendem a se espalhar e ocupar o espaço todo, como se fosse... É o mesmíssimo fenômeno que acontece quando a gente tem um vidro de perfume e abre. Quem está perto percebe o cheiro do perfume primeiro. Mas quem está longe, eventualmente, também vai sentir o cheiro do perfume. Vai demorar um tempo, mas ele vai sentir. Isso quer dizer que, de alguma forma, as partículas que estavam dentro da garrafinha lá do perfume saíram daqui de dentro e foram parar em outro lugar. Elas se movimentaram. Tá? Na aula que vem eu mostro um vídeo mostrando para vocês como é que é o empurra de partículas. Aí vocês vão olhar e falar, caramba, faz sentido. Por enquanto, só olha e fala, caraca, as partículas elas vão se movimentar dentro do sólido como se fosse um gás. O movimento dessas cargas elétricas. Se ela estiver num lugar que tem muita concentração e tiver um outro lugar que tem pouca concentração dela, ela tende a ir para lá para ocupar o espaço todo. Então, elas tendem a se movimentar para equilibrar e ocupar o espaço todo e deixar tudo mais ou menos na mesma concentração de cargas. Porque, repare, essa região aqui ó, tem uma alta concentração. Essa região tem uma baixa concentração dessas cargas. Depois desse processo estabilizar, elas tendem a equalizar, a igualar a concentração de todo mundo numa concentração um pouco mais baixa, mas todo mundo ficar na mesma concentração. Tá? Como que eu vou modelar isso na matemática? Porque eu vou precisar de uma equação para fazer a conta. Tá? Eu vou dizer que tá? Esse movimento já é o movimento das cargas, já é corrente.
Carga andando no tempo, carga se movimentando. Eu vou modelar com a seguinte equação. A corrente vai ser A, que é a área com que isso acontece, tá? A área da seção transversal com que eu estou vendo isso aqui acontecer, vezes a carga dos elétrons, vezes uma constante de proporcionalidade, para eu poder ajustar a equação, e aí tem um baita de um trabalho do físico experimental para ir lá e tentar medir, de alguma forma, esse dN aqui, tá? Que a gente simplesmente vai chamar de constante de difusão, vezes o gradiente de concentração, tá? X eu estou entendendo que é essa direção para o qual elas estão andando. N é a concentração. X é a direção. Então, essa derivada está falando para mim, olha, eu vou me movimentar na direção do gradiente, na direção da derivada, na direção de onde tem mais para onde tem menos, tá? É isso que está dizendo essa derivada, tudo bem? Se eu escrever isso aqui em termos da densidade de corrente, é dividir isso tudo pela área da seção que eu estou observando. Então, vai ser, eu vou ter aqui, ó, Jn, vai ser Q vezes D dos elétrons, vezes o gradiente de elétrons. E o Jp, e aí repare uma coisa, tá? O movimento é sempre a favor do gradiente. Sempre a favor do gradiente. Não tem diferença se o gradiente é de cargas positivas ou de negativas. Apareceu o gradiente, as cargas se movimentam. Diferente do campo elétrico. O campo elétrico, se antes estava numa direção, a carga mais fazia uma coisa, a carga menos fazia ao contrário dela. Beleza? E aí a gente viu aqui atrás que isso, na corrente convencional, compensou uma com a outra. Foi bom, entre aspas. Compensou uma coisa com a outra. Aqui não vai acontecer isso. Por quê? Porque o movimento da carga sempre é na direção do gradiente. Então, se tem um gradiente de carga negativa, ela vai na direção do gradiente de carga. Se o gradiente é de carga positiva, a carga positiva vai na direção do gradiente. Não tem uma e ao contrário da outra aqui, tá? Então, na hora que eu observo a corrente de elétrons, se eu disser que a corrente de elétrons é a positiva, tá? Corrente convencional é ao contrário da corrente de elétrons. Então, se eu considerar que a corrente de elétrons está indo para um lado, considerar essa quantidade aqui a positiva, a de carga positiva tem que ser o número negativo. Porque tá os dois indo na mesma direção. E aí elas contribuem de maneira desigual para a corrente convencional. Então isso aqui vai ficar menos Q vezes a constante das lacunas vezes o gradiente das lacunas, tá? E a densidade total é a soma dessas duas. Tudo bem? Aí tem uma menos a outra, tá? E aí, eu vou colocar aqui uma relação sem demonstração, sem explicar de onde vem. Eu vou simplesmente falar, olha, essa relação é verdade. Lá em materiais elétricos e magnéticos também, vocês vão estudar por que essa relação é verdade. Mas o Einstein, curiosamente, descobriu que a proporção entre essas duas constantes, ó, D é a constante proporcionalidade do mecanismo de difusão. Mi é a mobilidade, é a constante proporcionalidade que explica a corrente de deriva, tá? Os dois mecanismos de movimento das cargas se relacionam da seguinte forma. D dividido por mi vai ser uma constante que é K vezes T por Q. K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura ao qual isso está submetido, Q é a carga do elétron. E a gente chama essa constante aqui, tá? De tensão térmica. Tensão térmica. Se você fizer análise dimensional, não vou fazer aqui, mas se você fizer análise dimensional, isso aí tem unidades de tensão, por incrível que pareça, tá? E é uma tensão que depende da temperatura. Dependendo do T, muda o valor. Mas para o T constante, você ganha um constante. Para nosso interesse aqui, tá? Pro silício, pro caso do silício... Aliás, perdão, aqui não interessa se é silício, se não é, porque a constante de Boltzmann é uma constante que independe do material, a carga independe do material,
a temperatura independe do material. Então, aqui para a gente, basicamente a temperatura ambiente, eu calculo esse número, dá aproximadamente 26 milivolts, essa tensão térmica, que eu vou chamar, tá, de VT. VT é essa quantidade aqui, ó, pá. KT sobre Q, que vai aparecer nas nossas equações de circuito lá na frente. Por isso que eu estou trazendo ela. Tudo bem? KT sobre Q vai ser importante. Tem a ver com a relação entre os dois mecanismos de transporte, deriva e difusão. Beleza, gente? Eu vou encerrar por aqui, tá no horário, mas fazer 30 segundos um apanhado, que eu falei bastante coisa, tá? Primeira pergunta foi, de onde vêm as cargas? Primeira coisa que a gente olhou e falou é o seguinte, olha, tem uma rede cristalina, parte das cargas vão aparecer porque eu boto energia na rede, e aí formam esses pares elétron-lacunas, que são as cargas que vão estar móveis, que vão estar livres para se movimentar, que são as cargas que me interessam. Na hora que eu faço isso, o material que eu estou chamando aqui de intrínseco, é quando eu formo a mesma quantidade de carga N, eu formo de carga P. E aí eu chamei esse material de intrínseco. Eu mostrei para vocês que a gente pode dopar, a gente pode contaminar esse material com outros átomos, com outros elementos químicos, tá? Quando eu faço isso de tal forma que o elemento que eu estou contaminando o meu silício, ele tem mais do que 4 átomos na camada de valência, sobram elétrons. E aí eu tenho os N e Ps, os elétrons e as lacunas livres, que foram gerados pela geração térmica, mais elétrons que estão sobrando das ligações que eu não consigo participar com esse contaminante. Eu chamei esse material do tipo N. Depois, se eu dopar com outro material que eu chamei de material, com um átomo que eu chamei de aceitador, ele tem menos elétrons na camada de valência do que 4. O que acontece? Acabam formando as ligações e sobram ligações desfeitas lá. Isso quer dizer que eu vou ter uma quantidade de elétrons, uma quantidade de lacunas que foram gerados na geração térmica na mesma quantidade, mais uma quantidade de lacunas que apareceram por conta dessa contaminação. Eu chamei esse material do tipo P. É daí que vem as cargas livres. E mostrei, isso vai ser importante, tá? Que na hora que eu gero cargas móveis, eu também gero cargas fixas. Tanto elétron quanto lacuna, eu vou gerar cargas fixas. Isso vai ser importante para a gente na aula que vem, que a gente vai começar a juntar as duas cargas. E a carga fixa vai fazer toda a diferença no movimento dos caras que estão livres, tá? Mas vamos seguindo. Então, isso explica mais ou menos, ou pelo menos de maneira suficiente para o que eu preciso aqui, de onde vêm essas cargas. Vem dessa contaminação e da geração térmica, geração espontânea. E aí tem aquelas relações ali de proporção entre elas. Segunda pergunta é, como essas cargas se movimentam? Elas vão se movimentar por 2 mecanismos. Deriva, que é o mecanismo de eu botar um campo elétrico e esse campo elétrico acelerar as cargas móveis, tá? E aí, eu considerei que tem uma velocidade proporcional ao campo, isso me dá essa equação aqui, que a gente vai usar depois para calcular as correntes, tá? A densidade de corrente vai ser proporcional à mobilidade, vai ser proporcional ao campo, vai ser proporcional à densidade de portadores que eu estou considerando e vai depender da carga do elétron. E repara o negócio, tá? Tudo aqui eu posso controlar, exceto a carga do elétron, que é uma constante. A mobilidade só depende do material. Então, eu escolhi o material e escolho a mobilidade. O campo, eu controlo do lado de fora. Eu controlo aumentando ou diminuindo uma tensão elétrica. Tá? Eu controlo mexendo na tensão do circuito, nas tensões do circuito. Então, eu controlo o campo. A densidade de cargas, de alguma forma, eu vou controlar. Porque eu posso controlar tanto a dopagem, tá? Mas se eu... Mecanismo da dopagem. Uma vez que está feito, aí virou constante. Mas eu vou mostrar para vocês depois que eu posso controlar eletricamente também a dopagem. Atraindo cargas ou repelindo cargas para determinadas regiões. Tá? Mas repare, é proporcional à quantidade de cargas que eu tenho lá. Mais cargas, mais
mais corrente eu observo, mais densidade de corrente eu observo. Tá? E por que densidade de corrente? Porque aí eu torno a minha medida de corrente independente da geometria. E depois eu multiplico pela área lá, dependendo da minha geometria específica, para ter a corrente específica, que é o que a gente vai fazer depois no futuro. O segundo mecanismo de movimentação das cargas é por difusão. É a ideia de que cargas elas vão se espalhar, tender a ficar uniformemente concentradas. Então, se tiver uma região do espaço tem muita concentração de carga, seja N, seja P, essas cargas vão tender a se espalhar, ou seja, elas vão se movimentar. Tá? A densidade de corrente, que isso aqui aparece, repare, ela depende da carga do elétron, constante, ela depende da constante de difusão, depende só do material, tá? É uma constante para cada material. Então, a escolha do material que vai influenciar isso, e depende do gradiente de concentração. Então, para eu controlar esse mecanismo, eu preciso ter um jeito de, em algum momento, falar assim, ser capaz, tá? De, em algum momento, produzir uma quantidade grandona de carga, seja N, seja P, em algum pedacinho do espaço. E aí soltar essas cargas para elas se movimentarem. E é isso que a gente vai fazer, já, assim, a partir da aula que vem. A gente vai começar a injetar cargas em alguns lugares, em algumas regiões do material. Aquelas regiões onde eu estou injetando cargas, elas ficam com uma concentração alta, e vai ter algum lugar onde eu vou ficar sugando as cargas. E aquele lugar tem uma concentração baixa. E aí isso quer dizer que as cargas aqui por difusão vão tender a sair de onde tem muito e vão tender a migrar de onde tem pouco. E a minha ideia vai ser tentar sustentar essa injeção de cargas de um lado, para ficar mais ou menos constante a injeção, e controlar, tá? Ou tentar sustentar a drenagem de cargas do outro lado. É isso que a gente vai fazer. Um dreno e uma fonte de cargas, tá? Por hoje é isso, pessoal. Tem bastante coisa aqui. Não teve testinha, porque tem vários de vocês aí que estão na fila do Covid, né? Aliás, fila do Covid não, fila da vacina. Em algum outro momento vai ter os testinhos. Provavelmente vai ter algum testinho lá, uns 2 ou 3 de treino lá, tá? Para prova. Eu tô fazendo umas questões lá para vocês botarem. Esse que até hoje eu vou deixar como um desses de treino. Não vai valer nota. Quem não tava aqui, recomendo assistir a aula, aí não tem como falar isso, né? Mas eu vou botar a mensagem lá para vocês estão vendo que estão ficando, onde estão ficando as gravações lá no Moodle e lá na minha playlist no YouTube. Tá tudo lá, tem bastante coisa aqui. Deem uma olhada, é muita informação, mas não se preocupem em ficar decorando essas informações. Não se preocupem em ficar decorando essas informações. Vou dar informações que estão aqui, as equações e tal, para calcular umas correntes. Mas depois, cheguei lá, falei, tá calculado, é assim a corrente no diodo, é assim a corrente no transistor. Eu vou ficar usando só o resultado final, tá? Então aqui essa aula é uma das aulas mais mil detalhes disso aqui na prova, não. Tem uma perguntinha ou outra, tá? Mas não 1000 detalhes. Então assistam lá, mas não fiquem tão preocupados em gravar todos os detalhes. Lembra que o meu foco na disciplina é circuitos, não é tanto detalhe dos dispositivos, beleza? Por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana para vocês. Hoje é quinta-feira. Até a gente se vê na terça, então. Um abraço para vocês.